Quase sempre, toda vez que eu abro a internet, e também você pode reparar isso, tem sempre um sujeito barbudo, do um milênio de cabelo colorido, choramingando que a gente da geração Z não sabe viver, que a gente não trabalha, que a gente só quer saber de rede social, que a gente é uma geração do cancelamento, dos mimimi, dos viciados em telas. É aquela narrativa padrão que todo mundo ouviu, sendo você da geração Z ou de uma anterior. E o mais engraçado e até cômico, se não fosse tão irônico, é que eles acham que a gente nasceu ontem. A gente tá vendo um circo pegar fogo e eles querem que a gente finja que tá tudo bem, que a gente tem tudo de mão beijada, que a gente tá reclamando de barriga cheia. Parece que até reclamar dos mais novos dessa geração virou uma tradição de família. Os boomers reclamam da geração X, a geração X reclamou dos milênios e os milênios agora vivem reclamando da geração Z. O Brasil e o mundo estão uma porcaria graças aos jovens da geração Z. Mas antes de eu colocar minha opinião sobre tudo isso, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar aqui uma coisa aleatória ou qualquer coisa assim do tipo, açaí, pão de queijo, que ajuda muito no engajamento do vídeo, e se vocês fizerem isso, eu vou curtir seus comentários. E no final do vídeo eu tenho um recado importante pra você, se você quer mudar de vida, quer sair da CLT um pouco, quer ter mais liberdade financeira e conseguir trabalhar na sua casa, no seu conforto e até chegar a faturar R$ 5.000 por mês. No final a gente conversa sobre isso. A gente ouve o tempo todo, principalmente dos nossos pais, de pessoas mais velhas das antigas gerações, aquela frase icônica: na minha época era melhor. E é claro que era melhor, porque na sua época você comprava um terreno, comprava uma casa, juntando um ano ou alguns meses normalmente. Na sua época, entrar num concurso público era só você se inscrever, porque não tinha candidatos a concorrer na sua vaga. Tanto isso que é uma verdade que hoje em dia, para você concorrer com uma vaga, né, um cargo básico, um cargo simples, é 500 pessoas para uma vaga. E detalhe, você vai concorrer com o seu professor, você vai concorrer com aquele cara que só dedica para fazer o concurso público. E antigamente não existia isso. Nossos avós, talvez até nossos pais, conseguiam comprar uma casa, ter um carro, sustentar uma família com apenas um salário. Era aquele famoso sonho americano que de alguma forma se espalhou pelo mundo todo. E a gente, e nós, da geração Z, possivelmente é você que está me ouvindo, cara, a gente não consegue pagar um aluguel de um quarto. Eu não sei se vocês já viram nas outras redes sociais, pessoas fazendo um marketing, né, de aluguéis de apartamento, de um espacinho. Mas, cara, vocês veem o absurdo que é pagar, tipo, 1.500, um cômodo que é só pra você colocar sua cama, o banheiro fica perto do lugar onde você dorme, uma cozinha que é praticamente o seu quarto, R$ 1.500, R$ 1.600, praticamente todo o seu salário mínimo. Os caras mais velhos ficam dizendo: ah, na minha época eu tinha um carro aos 21 anos, ah, com 22 anos, com 18 anos eu já tinha saído de casa. Beleza, irmão, claro, mas, cara, olha hoje em dia, você comprar um Kwid custa o preço de um rim. Um Kwid, cara. Porra, e para comprar um apartamento atualmente, você precisará sacrificar 3 gerações da sua família e derrotar um boss em São Paulo, em Curitiba aí da vida. E essa ideia que pega muita gente de ter uma casa própria, parece até um delírio coletivo. E não porque nós somos gastadores, que muitos também argumentam isso, né? Ah, essa geração não tem educação financeira, gastam muito, gastam com coisas supérfluas, principalmente que eu vejo a questão dos jogos, dos videogames, das coisas voltadas mais na parte eletrônica, até montar um PC, que, cara, montar um PC minimamente bom, mano, tá virando irreal. Ainda mais com aquela polêmica, aquelas notícias que o governo começou a taxar os produtos eletrônicos, placa-mãe, memória RAM, tudo tá ficando mais caro. E isso é porque a gente somos gastadores demais. A gente quer o básico, a gente não consegue, né? Eles argumentam que a gente não sabe economizar, eles não falam, não colocam sempre à tona que a economia mudou, e mudou radicalmente. A inflação devora nossos salários, o custo de vida dispara, as oportunidades de ascensão social diminuem a cada ano. Somos uma geração que herdou uma dívida impagável, um planeta em crise, um sistema econômico mundial, e aqui no Brasil, então, nem se fale, né? Que parece projetado para nos manter em um ciclo de subsistência. Sejamos sinceros aqui, cara. Eu não tô falando nenhuma coisa irreal da minha cabeça. Você pode ser a prova viva que isso está acontecendo. E ainda assim, eles nos culpam por não alcançarmos os mesmos marcos de sucesso de gerações passadas. É como você pedir para alguém correr uma maratona com os pés amarrados e depois criticá-lo por não chegar em primeiro lugar. Pô, a nossa geração é sempre estigmatizada que somos preguiçosos. Mas se você reparar no seu círculo de amigos ou é você mesmo, tem pessoas aí jovens que trabalham mais de 12 horas por dia, faz um freelance de madrugada, vende arte na internet, faz conteúdo na internet, como
meu caso, e ainda assim não dá pra nada, cara. A economia tá uma piada, é um sistema que foi feito pra gente nunca sair do lugar. Aí eu entro no ponto que eles não gostam de aceitar os boomers e os millennials, as gerações mais antigas, que até no aspecto político. Pensa bem, cara, durante anos, você já sabe muito bem que foi governado por certo partido político, né? Voltaram nos mesmos políticos de sempre por décadas, que acabaram com tudo. E agora a gente, essa nova geração que tá entrando, tem que se virar. A gente tá colhendo as consequências das escolhas deles, porque essa mesma galera vota em político que taxou tudo que é nosso. Videogame, taxado. Roupa importada, roupa da Shein, taxada, eletrônico, taxado. Como se a gente não pudesse ter um hobby, um lazer minimamente, né? Um produto, uma experiência sem pagar imposto absurdo em cima. Quem usa essas coisas? O jovem? Quem votou no cara que fez isso? Não foi um jovem. É aí que a gente entra naquela hipocrisia toda, que entra naquela questão política. A política, né, os líderes, em sua maioria, são de gerações que cresceram em um mundo completamente diferente. Muitos deles não entendem a internet, não entendem as redes sociais, não entendem as prioridades dessa nova geração. Falam em emprego, entre aspas, quando a maioria pensa em propósito e ter uma vida digna, ter um salário digno para você viver a vida. E outras questões de ideologias e tal, que se eu falar aqui o vídeo pode ser desmonetizado, que vocês sabem muito bem, e não é à toa que a geração Z é o que mais se rejeita os modelos de políticos que tem esse tipo de pensamento. Não é desinteresse, é desilusão. A gente viu as outras gerações votando em partidos políticos, em políticos que prometeram uma coisa e não cumpriram durante anos e anos e anos. Sai político, entra político, é tudo a mesma ladainha. É quando chega essa época agora de ano eleitoral, que começa todo aquele teatrinho, famoso pão em circo, e quando termina, volta do mesmo estágio. E essa geração, não sei vocês, mas a gente jogou isso, cara. Pô, não dá pra gente comprar uma narrativa que as pessoas lá atrás propuseram a aceitar, e agora quem colhe realmente as consequências somos nós. É que nem eu tava conversando recentemente com um amigo meu, que a gente tava conversando a respeito do mercado de trabalho, né? Como tá tão difícil a gente arrumar um emprego que pague uma coisa digna para a nossa mão de obra, para o nosso tempo, porque a gente tá vendendo nosso tempo, nossa juventude para aquele setor. E a gente falando, a gente tava conversando, a gente entrou naquela questão da política. Pô, como que pode, né? Várias pessoas votando no mesmo partido político, políticos e tal, vendo escancarado o roubo, a corrupção e tal, e mesmo assim votando nessas pessoas, porque a nossa geração tem que colher as consequências, e quando a gente não aceita essas retóricas que eles têm, a gente é sempre colocado como a pior geração que tá tendo, que a gente são uma geração preguiçosa, que não quer emprego, reclama de tudo. A questão da política, a gente tá vendo muito essa nova geração começando a entrar em debates, a entender melhor as propostas que está aparecendo aí no governo. E todo mundo sacou que essa percepção de que instituições que deveriam nos representar estão presas no passado, incapazes de compreender os desafios presentes e as demandas do futuro. E quando tentamos nos fazer ouvir, somos rotulados como radicais ou ingênuos, mas a verdade é que estamos apenas buscando soluções para problemas que eles criaram ou ignoraram. A geração Z, ignorando ou não, herdou todas as consequências das escolhas das anteriores. Dívida pública absurda, infraestrutura envelhecida, polarização política em nível que a gente nunca viu. A gente não construiu isso, a gente não tem nada a ver com isso, mas a gente nasceu dentro disso, e mesmo assim somos responsabilizados por não resolver rápido o suficiente todos os problemas que não foi a gente que construiu. E o pior, as mesmas pessoas que construíram esses problemas, às vezes são as que mais falam que a gente não está fazendo o suficiente para resolvê-los. E isso é uma inversão tão absurda que é mais cômodo eles chamarem a gente de geração preguiçosa, ou geração mimizenta, geração do cancelamento, geração que não faz nada, do que eles mesmos assumirem de que também tem culpa no cartório. Cara, eu entendi faz pouco tempo que esse pessoal faz o básico do básico. Porque eles sabem que não vai adiantar porra nenhuma eles se esforçarem. Que, como eu falei no vídeo da teoria do macaco, the game is rigged. Tipo, tá tudo manipulado por causa de aposta, tá ligado? Não adianta você apostar, você sempre vai perder, é isso. Eu acho que essa é a mentalidade coletiva. E eu acho, cara, que quem tinha que ter se esforçado é a geração anterior. O pessoal que nasceu entre os anos 50 e final dos anos 70. Porque era onde dava para enriquecer e ganhar dinheiro, e mudar de vida. E aí chega a geração Z, hoje em dia, o bem-estar dele é totalmente dependente do que a geração anterior fez.
Mas eu quero saber de você. Você concorda ou discorda de tudo isso que eu falei ou quer acrescentar alguma coisa? E também deixa aqui nos comentários qual geração você pertence. Geração Z, os milênios, geração X. E coloca aqui o porquê será que existe esse conflito entre as gerações. E também, se você gosta dos meus vídeos, que eu sempre trago aqui, que é totalmente de graça, não te custa nada, porém tem algumas formas que vocês podem contribuir financeiramente a me manter nessa plataforma, a me dar um gás a mais na publicação aqui dos vídeos. Que as opções está tudo aqui na descrição. O Pix, que você pode copiar e colar, que vai direto na vaquinha, totalmente seguro. Lendo o QR Code, que também vai direto lá. O Apoia-se, que você entra no link. Aqui no próprio YouTube tem a opção de você dar um valeu demais. E você pode colocar junto com o tema de vídeo, que eu vou dar mais prioridade, porque ele aparece em destaque quando eu entro nas configurações. E eu coloco o seu tema com mais prioridade na hora de editar, beleza? E da forma grátis, deixando seu like, comentando no vídeo, hypando se você está no seu celular, que aparece quando você isso curte ou arrasta a aba dos comentários pro lado e se inscrevendo no canal. E o recado que eu queria falar pra vocês é porque você ainda não conquistou sua liberdade financeira e geográfica. Você trabalha pra caramba, o salário não valoriza e a liberdade financeira parece cada vez mais longe. Te falaram que pra ganhar dinheiro na internet você precisa ser gênio da tecnologia ou já ser famoso, que é uma mentira. Por isso você precisa conhecer o curso Profissão Designer Canva do 0 ao 5K. Tá aí pra você ser a prova viva de que dá pra ganhar dinheiro pela internet com uma profissão que cada vez mais está ganhando muito bem. E esse curso é uma parceria com a Lai do canal Meu Notório Mundo, que ela tem uma ampla experiência com design e já trabalha com isso há muito tempo, e o Felipe do canal Espectro Racional. O passo a passo mais completo do Brasil para você sair do zero e criar uma renda de até R$ 5.000 por mês usando o Canva gratuito. Não é aquele curso de apertar o botão e pronto. É um método de negócio completo. Você vai aprender a vender, precificar, captar cliente e construir sua liberdade financeira e geográfica. E o melhor ainda, ele é vitalício. Independentemente do conteúdo que eles postarem lá, você vai ter acesso a ele normalmente. Então, galera, por que você ainda não escolheu um propósito para esse ano? Ter uma renda muito boa e o melhor ainda, trabalhar em casa no seu conforto. Se você se interessou, chega de enrolação e clique no link fixado que está aqui na descrição para você ir direto. Não perca essa oportunidade, a oportunidade não espera e não deixa para depois.